Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Marcelo. Vou apresentar aqui um trabalho para avaliação da disciplina de pesquisa operacional do professor Marcos Santos, do curso de MBA Data Science da Business School Brasil. Nesse trabalho, o objetivo é aplicar o método HP Gaussiano, que foi visto em aula, para a resolução de algum problema nosso do dia a dia. O problema escolhido foi a seleção de uma escola particular para os filhos. Escolhi esse problema pois, além de fazer parte da minha necessidade, que eu tenho filhos de escola particular, a minha esposa, além de mãe, ela é professora da rede privada e da rede pública. E eu pedi para ela me ajudar nesse trabalho, não só como mãe, mas também fazendo o papel de decisora, pela experiência que ela tem na área e a capacidade que ela tem de avaliar os critérios. Bom, na hora de avaliar os critérios, de selecionar os critérios a avaliar, alguns deles são bastante óbvios, né? Como o valor da mensalidade, a distância que a escola fica da residência, né? Agora, um critério muito importante, não mais importante, seria como avaliar a qualidade do ensino, e essa foi uma grande dificuldade no nosso caso, pois eu não encontrei um indicador único que pudesse fazer esse papel. Então, por exemplo, aqui eu listei dois que, a princípio, poderia até imaginar que seriam úteis, né? Mas eu não consegui aplicar nesse trabalho. Por quê? O Enem, por exemplo, os dados dele por escola, pararam de ser publicados depois de 2015, pois o Ministério da Educação entende que esse indicador não deve ser usado para indicar a qualidade da escola. Ele é usado para avaliar o ensino nacional como um todo. No caso do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, é o problema que simplesmente não tem dados disponíveis para as escolas particulares, né? Pois a participação não é obrigatória. A participação obrigatória é para as escolas públicas, né? Aí pesquisando os indicadores, o que eu encontrei muito foram sugestões subjetivas de como avaliar o ensino. E foi pesquisando sobre o assunto, né, que eu e minha esposa, a gente descobriu que no site do INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, existe um levantamento com alguns indicadores que eu poderia considerar para avaliação do ensino. Daí a ideia de aproveitar esses indicadores, que eles são públicos, levantados pelo órgão federal, para fazer a avaliação das escolas. E esses critérios seriam mensalidade, já comentei, localização em particular, que eu pus em tempo e minutos, porque a gente entende que na prática o que interessa é quanto tempo você gasta de deslocamento, né, para levar seu filho para a escola, para pegar o filho na escola. Entendeu? Então, em vez de colocar em quilômetros, eu coloquei em minutos. Os demais aqui são do INEP. Adequação da formação docente, né, de forma resumida. Responde a questão: aquele professor tem formação suficiente para lecionar aquela disciplina? Isso é feito analisando se o profissional tem ou não formação de licenciatura, ou bacharelado, ou alguma complementação, né? A gente acredita que a qualidade da escola passa por ter um profissional devidamente qualificado para ensinar aquela matéria. Média de alunos por turma, simplesmente a quantidade de alunos em sala de aula. Média de aulas diárias, de horas-aula diária, é a carga horária do aluno no dia. Esforço docente, de forma resumida, ele tenta avaliar a sobrecarga no exercício da profissão, analisando o número de turnos de trabalho que o profissional tem, a quantidade de escolas em que ele leciona, a quantidade de turmas que ele leciona, a quantidade de alunos que ele atende. Entende-se aqui que um professor que trabalha em menos escola, tem menos turmas, ele está menos sobrecarregado, inclusive até porque, por causa do deslocamento do trabalho que ele faz, menos avaliações para corrigir, menos carga extra de trabalho em casa, né? E a gente sabe que em qualquer área, um profissional menos sobrecarregado, ele tende a trabalhar melhor. Regularidade do corpo docente. Ele avalia a permanência do professor no mesmo ambiente escolar. Isso tende a criar vínculos com as escolas e com os alunos, né? O que é importante para desenvolver trabalhos e projetos que demandam um tempo maior de permanência na escola, o que, por sua vez, melhora a qualidade do trabalho. Aqui já é o tabelamento de dados do levantamento que a gente fez, né? São dados reais com 5 escolas da região, em que consideramos que nossos filhos poderiam estudar.
Os dados do INEP são do ano de 2022, os mais recentes, né? E aí também a gente montou aqui a escala SAAT, pois a ideia era fazer uma comparação entre o método HP tradicional e o método HP gaussiano. Aqui, sem dúvida, inicialmente a gente teve um pouco de dificuldade para montar a escala SAAT, mas eu achei a experiência muito válida porque foi discutindo como montar os valores, como montar a escala, que a gente aprofundou a discussão dos critérios, né, e do tipo de escola que a gente queria realmente para os nossos filhos, né. Aqui vai destacar que foi fundamental a ajuda da minha esposa fazendo o papel de agente decisora, né, e eu, obviamente, como analista, ajudei no esclarecimento da técnica e atuei como pai também por ser a parte interessada, né. Aqui, no slide final, na parte de resultados, a gente vê uma coisa muito interessante que chama atenção é que ambos os métodos indicaram a escola 3 com a melhor entre as 5. Do método HP gaussiano, o peso final da escola 3 ficou bem mais evidente do que os demais, em torno de 0,30 e os outros abaixo de 0,20. O passo que no HP tradicional a dispersão foi bem menor, né, o que para nós até faz algum sentido, pois observando os dados do INEP, não há realmente muita discrepância entre as escolas. Outro ponto interessante, no HP tradicional, o fator de maior peso foi a formação do docente, né, que para a gente isso era muito importante. Já no gaussiano, foi a localização, né, que a princípio para a gente não seria uma grande preocupação, né. Também outro ponto, por fim, a escola 3 é justamente a escola em que nossos filhos estudam hoje. E finalizando, quero aproveitar e deixar um grande abraço para o professor Marcos e agradecer pela oportunidade. E também quero agradecer minha esposa Janaína pela ajuda no desenvolvimento desse trabalho.